Boa noite! Boa noite! Estamos começando mais uma aula de aquecimento. Hoje falando sobre um ponto importantíssimo, um ponto fundamental. Treinamento versus ensinamento. Porque que muitas vezes os nossos filhos não conseguem fazer aquilo que precisa ser feito. O que está faltando para a gente conseguir ter bons resultados? Pois é, sobre isso que eu vou falar hoje. Boa noite, Eixexele, boa noite, Ediane, olha as minhas alunas PDL marcando presença aqui, Sheilinha, boa noite. Quem é aluna PDL? Coloca aqui pra mim, eu sou PDL. Hoje a nossa aula está daquele jeito, simplesmente maravilhosa. Todas as aulas são, mas hoje eu preparei, olha aqui, tantos pontos importantes. Trouxe aqui até um roteiro, porque tem muita coisa para falar. Olha, Alessandra, eu sou PDL, Diane. Bora! Eu quero ser PDL, vai ser, viu? Dia 17, se prepara para o dia 17, logo após a nossa maratona, que vai começar segunda-feira. Eu estou super animada, porque a semana tá passando muito rápido. E segunda-feira começam as nossas aulas fechadas, tá? As nossas aulas fechadas. Então, quem não fez a inscrição precisa fazer. Boa noite! Vai falar hoje sobre déficit de atenção? Olha, tudo que eu vou falar aqui hoje vai caber para esse assunto, tá? Vai servir para essa questão. Você vai entender por que as crianças elas não conseguem se concentrar, por que as crianças não desenvolvem o hábito do estudo. Tudo isso tá ligado a alguns pontos que serão falados, sim, hoje. Inclusive, hoje, na parte da manhã, né, nas aulas que temos diariamente às 7 e 7, eu falei sobre isso, tá, Débora? Se você não assistiu a aula da manhã, vai lá no YouTube e assista, tá? De manhã estava travando? Sério? Ninguém me falou, não. Mas tá gravado, tá lá no YouTube. Vai lá que tá passando normalmente. Ah, você estava trabalhando? Então deveria ser a sua internet, né? Certo. Bora! Quem já tá animada aí pra nossa aula de hoje, já aperta aí o coraçãozinho, já manda um aviãozinho aí para 5 amigas, para elas poderem participar também, tá bom? Olha a Suelen entrando aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um ponto que é fundamental. Na segunda-feira nós falamos sobre como desenvolver a memória, né? Fazer com que a criança de fato consiga memorizar os conteúdos estudados. Ontem a gente falou sobre a organização, como desenvolver uma boa rotina de estudo. E aí o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento e o treinamento. Tudo isso está sempre trazendo um assunto que é fundamental, que é o desenvolvimento dos hábitos. Ontem, durante a aula, várias pessoas estavam falando: ai, Pri, como é que eu desenvolvo o hábito do meu filho? Desenvolvimento dos hábitos. E aí o que a gente tem que pensar? Que isso é realmente uma necessidade. Desenvolver bons hábitos. Porque o que são hábitos? É uma ação repetitiva. Aquilo que fazemos repetidamente se transformam em hábitos. Ou seja, você passa a fazer aquilo de uma forma muito leve, muito natural, muitas vezes sem perceber, sem pensar, no automático. Existe um processo no aprendizado, as etapas do aprendizado que nos dizem isso, tá? Que é literalmente quando você pratica tanto, faz tanto, você chega a um ponto de começar a fazer aquilo que você estava fazendo de uma forma que você não pensa. Escovar o dente, você não fica ali, nossa, eu vou pegar a escova, vou mirar a pasta, vou colocar ali, vou fazer os movimentos, depois eu vou enxaguar, depois eu vou tirar, depois eu vou secar. Você pensa todo esse processo ou você já faz sem pensar? Você faz sem pensar, provavelmente, né? Por quê? Porque isso já virou algo automático. Qual é o nosso objetivo na vida dos nossos filhos? É fazer com que os nossos filhos consigam desenvolver bons hábitos.
Para isso, a gente tem que entender que tudo que nós fazemos repetidamente gera um hábito. Tudo que os nossos filhos fazem repetidamente se transforma em um hábito, seja ele bom, seja ele ruim. O nosso papel é paralisar tudo aquilo que os nossos filhos têm praticado que o prejudica. Tudo aquilo que prejudica os nossos filhos, nós precisamos paralisar. Vamos entender aqui a linha do raciocínio que nós vamos chegar nas atividades. Se você dá uma ordem para o seu filho e ele não te obedece de pronto, de imediato, se você faz isso sempre, de forma repetitiva, isso faz com que ele desenvolva o hábito de não te ouvir prontamente, de não te obedecer prontamente. E isso vai gerando grandes problemas. Às vezes a gente acha que, eu tô cansada. Eu trabalhei tanto, nossa, hoje o dia foi tão cheio. E aí você deixa pra lá. Porque você não quer ir lá corrigir. Porque você não quer ir lá onde a criança tá e fazer ela cumprir o que você pediu. Só que você se esquece que toda ação repetitiva gera um hábito. E quanto mais isso se repete, eu até falei isso hoje de manhã, é como se fossem cordas. Eu tentei desenhar um violão. Saiu um ovo, saiu um abacate, menos o violão. Mas é como se fossem cordas, que à medida que você vai acrescentando uma a uma, elas ficam muito fortes e fica difícil de arrebentar. Assim é o hábito. Ok? Então, quando a gente fala sobre hábito, a gente tem que entender que está muito ligado à obediência. Por isso que eu falo que quando a gente pensa em educação intelectual, tá? E aí eu tô falando de educação no sentido de conteúdos mesmo, né? Instrucional, a gente tem que entender que não vai acontecer de forma isolada. Não vai acontecer. Se o seu filho não te obedece, se você não tem uma boa rotina em casa, se você como mãe não tem bons hábitos, a tendência é que você não consiga obter bons resultados. Por quê? Porque vai ser um caos a hora do estudo. E eu tô falando isso não é para você se desesperar, porque eu vou te mostrar aqui pontos que você vai poder aplicar já de imediato, para que você já comece a ver mudanças aí na sua casa. Mas eu preciso que você entenda que hábito é a repetição, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então você precisa começar a fazer aquilo que é bom, aquilo que te aproxima do resultado que você quer. E a gente não começa grande. A gente não começa com coisas complexas. A gente não começa querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não. São coisas simples. São pequenas mudanças, pequenos detalhes que à medida que vai sendo consolidado, à medida que isso vai se mantendo numa constância, isso tudo vai gerando bons resultados. Os resultados que a gente busca. Ok? Inclusive, eu trouxe até um trecho aqui de um livro que é bem legal, que fala justamente sobre essa questão, sobre o treinamento, tá? Olha só que interessante. Tá todo mundo aí com papel e caneta na mão? Fala pra mim. Tá com papel e caneta? Presta atenção no que eu vou ler aqui pra vocês entenderem a essência. O que eu tô ensinando aqui agora pode ser aplicado para toda a vida, para todas as áreas. Eu vou te ensinar um conceito e eu vou te mostrar como você vai fazer isso nas atividades com seus filhos, porque é assim que estuda. Quem estava na nossa primeira aula, coloca aqui eu quero saber quem estava lá na nossa primeira aula de segunda-feira, onde eu falei que para que uma criança realmente aprenda, para que ela consiga reter o conteúdo estudado, ela vai ver e entender, ou seja, ela vai receber uma informação, uma instrução. O segundo passo ela vai fazer, ela vai praticar
praticar, ou seja, ela vai treinar e depois ela vai fixar. Quando? Quando ela dorme. Não foi isso que eu ensinei na nossa aula de segunda-feira, fazendo uma revisão aqui bem rápida? Pois é. Olha só que coisa mais maravilhosa e coisa mais interessante. Você vai perceber com a nossa aula de hoje como você pode mudar completamente a história educacional do seu filho, como você pode mudar completamente a sua vida e as coisas aí na sua casa. Presta bastante atenção, não pense em nada neste momento, foca aqui em mim, presta atenção. É comum ouvir dizer que a essência do ensino é motivar alguém a conhecer. As pessoas acham que ensinar é fazer a pessoa conhecer alguma coisa, é motivar. Então, todo mundo acha que ensinar é fazer com que a criança conheça sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado tema. Similarmente, as pessoas dizem que a essência do treinamento é motivar alguém a fazer algo. Então, vamos lá. Conhecimento e a motivação. Então, a essência do ensino é motivar alguém a conhecer sobre alguma coisa. Então, ensino tá ligado ao conhecimento, certo? E o motivar, né? Motivar alguém é fazer com que a pessoa realmente comece esse treinamento. O ensino, ele fornece conhecimento. O ensino fornece conhecimento. O treinamento, ele fornece a habilidade. Vamos parar aqui. Quando eu estou ensinando para o meu filho algum conteúdo, eu estou aqui te ensinando sobre como desenvolver bons hábitos. Eu estou te mostrando qual é a diferença de ensinamento e treinamento. O fato de estar te ensinando, o fato de trazer essa informação para você, não me garante que você vai saber aplicar. Eu preciso que você comece a aplicar e você vai precisar treinar. Você vai precisar praticar repetidamente, várias e várias vezes. O ensino fornece o conhecimento. Você passa a entender, conhecer sobre um assunto. O treinamento é o que vai dar habilidade para que você consiga praticar e fazer de forma correta aquilo que você acabou de aprender. O treinamento, ele molda hábitos. O ensino preenche a mente. O treinamento, o ensino dá à criança aquilo que ela não tinha antes. Ou seja, a criança ela recebe uma informação que ela não tinha antes. O treinamento capacita a criança a fazer uso daquilo que ela já tem. Eu não posso treinar o meu filho antes de ensinar. Eu não posso exigir do meu filho algo que eu não ensinei e que eu não treinei, porque o ensino fornece o conhecimento, o entendimento. O treinamento dá a capacidade e a habilidade para a criança colocar em prática aquilo que ela entendeu. Ou seja, para ela colocar em prática aquela informação. O que eu quero te dizer neste momento? Que se não tiver o ensinamento junto do treinamento, dá errado. Por que na escola, muitas vezes, a criança ela não consegue aprender o conteúdo? Por quê? Ela tem o ensinamento, mas ela não tem o treinamento. Não tem o treinamento. Ela não tem a oportunidade de treinar e aplicar aquilo que ela tá acabando de... aquela informação que ela tá acabando de receber. Agora vamos continuar aqui. Ensinamos a criança o significado das palavras. Treinamos uma criança a falar e a caminhar. Ensinamos a ela as verdades que aprendemos por nós mesmos. Treinamos a criança, presta atenção, treinamos a criança no hábito de estudar, de forma que ela seja capaz de aprender outras verdades por si própria.
Você quer que o seu filho estude. Eu recebo mensagens todos os dias, centenas de mães que falam pra mim: Pri, meu filho não gosta de estudar. Meu filho não quer estudar. Meu filho não se concentra. Meu filho tem déficit de atenção. Ele não foca. Você ensinou o seu filho como é que se estuda? Além de ensinar, você treinou? Como é que a gente treina? Nós vamos chegar lá. Mas começa a pensar. Será que você está exigindo uma coisa do seu filho que não foi ensinado e muito menos não teve treinamento? Ele não vai conseguir. Porque o desenvolvimento do hábito é algo que, dos bons hábitos principalmente, tá? É algo que não nasce na criança e que normalmente não vai surgir do desejo dela. Porque para que você consiga desenvolver bons hábitos, você vai ter que ter disciplina. E muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer naquele momento, que vão te exigir um certo sacrifício. Porque a nossa tendência é fazer tudo aquilo que é muito fácil. Entende? Então vamos lá. Treinamos a criança no hábito de estudar, de forma que ela seja capaz de aprender outras verdades por si própria. O treinamento e o ensino devem caminhar juntos na criação sábia de toda e qualquer criança. Então, o ensino e o treinamento devem caminhar juntos. Um deles, e aí agora a gente vai para a atividade, presta atenção. Um deles falhará no fim, se não estiver acompanhado do outro. Aquele que sabe como ensinar um filho não é competente para supervisionar a educação do filho, a menos que saiba também como treiná-lo. Se você ensina o seu filho, mas você não tem competência para treinar o seu filho e acompanhar o seu filho nesse treinamento, você não vai ter bons resultados. Você não vai conseguir o resultado que você quer. Talvez hoje seja exatamente essa resposta que você está buscando. Por que eu não consigo obter bons resultados com os meus filhos? Por que eu não consigo avançar? Por que as coisas não dão certo? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Talvez você só está dando informação, conhecimento. Você não está oferecendo a capacidade, a habilidade para o seu filho conseguir aplicar aquilo que ele acabou de entender. Está faltando treinamento. A criança ela não aprende a estudar sozinha. A criança ela não consegue identificar a dificuldade que ela tem, ela não consegue traçar um plano, uma meta para conseguir combater essa dificuldade. Ou seja, ela vai se arrastar com essa dificuldade. O treinamento é uma possibilidade que surge muito antes do ensino. Antes que uma criança seja capaz de entender o que é dito, ela é capaz de sentir, de se conformar ou resistir às pressões dos esforços para o seu treinamento. Uma criança ela pode ser treinada a dormir nos braços da mãe, ela pode ser treinada a dormir no berço, ela pode ser... Como você vai treinar o seu filho? Qual é a forma? O que você quer que o seu filho consiga? Qual é a habilidade, a competência que você quer que o seu filho tenha? Pri, eu quero que o meu filho aprenda a estudar. Eu quero que o meu filho seja um autodidata. Eu quero que o meu filho ele entenda qual é o mecanismo para o real aprendizado e que ele tenha esse desejo de buscar conhecimento. Você vai precisar treinar. E esse treinamento, ele é algo que ele é progressivo. É dia após dia de repetição, de constância, de paciência, de orientação, treinamento, supervisão. Eu vou montar aqui um esqueminha aqui pra vocês, porque eu gosto de fazer tudo no meu quadro. Vocês já sabem disso, né? E aí eu vou mostrar uma atividade prática aqui pra exemplificar essa situação. Tem uma luz aqui no meio, mas vamos com ela mesmo, tá? Senão vai ficar escuro. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos entender sobre os hábitos. Ok? Tá dando pra ver aí? Fala pra mim, gente. Tá, né? Tá tudo certo aí.
Aí, olha só. Aqui nós temos o ensinamento versus treinamento. Tá bom? Ensinamento versus treinamento. Bora lá. Então, a educação dos nossos filhos precisa ser algo. Anota isso, tá? Olha, você que quer aprender, que quer começar a pôr em prática, né? Aplicar mesmo com o seu filho. Se vocês não anotam, você esquece. Porque quem vê, ouve, entende sobre um assunto. Quem faz, quem anota, quem se coloca em atividade, realmente ativa uma área do cérebro que entende que isso é importante. Então, começa a anotar, tá bom? Então, olha só. Primeiro passo, a nossa educação, a forma de ensinar para os nossos filhos, precisa ser algo intencional. Nós não podemos ser aquela mãe bobinha que deixa as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos ser intencional. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter a intenção. Tudo que você faz ao longo do dia está desenvolvendo hábitos, certo? Sejam eles bons ou ruins, ok? Tudo que você faz repetidamente desenvolve hábitos, bons ou ruins. O nosso objetivo é desenvolver bons, ok? Bons hábitos. Então, vamos lá. Como é que você organiza o horário de estudo dos seus filhos? Então, você tem que definir qual é o dia que ele vai estudar. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite? Amanhã a gente vai falar sobre essa questão de horário. Mas o que que você tem que entender? Que primeiro você vai ensinar. E olha só que interessante. Quando você ensina, você está oferecendo para o seu filho uma instrução. Você está instruindo, né? Então, aqui, ó, ensinar, instruir. O que que é isso? É o transmitir. Eu vou pôr outra cor aqui, pra vocês não se misturarem aqui. Peraí. Deixa eu pôr aqui, deixa eu colocar de azul aqui, ó. Transmitir o conhecimento. Entenda isso que a gente vai aplicar na atividade agora, tá bom? Então, você vai ensinar, instruir, transmitir um conhecimento. É o primeiro ponto, certo? Depois, você vai treinar. Eu vou pôr de outra cor aqui, porque eu quero que fique bem claro para vocês conseguirem entender, tá bom? Então, aqui depois, ó, ensinar, instruir, que é transmitir o conhecimento, você vai treinar a criança. O que que é treinar? É colocar a mão na massa. Vou escrever aqui, mão na massa. É literalmente a mão na massa. É fazer a criança praticar aquilo que você acabou de ensinar, de instruir, ok? Tá, depois tem um ponto que é fundamental e que muitas vezes é negligenciado, ó. Você vai o quê? Supervisionar. Você vai supervisionar. Por que que você tem que supervisionar? Porque você precisa verificar se o que a criança está fazendo tá certo. Se ela realmente conseguiu entender essa instrução que você acabou de passar e se ela está praticando de forma adequada para que ela consiga ter resultados. E que, inclusive, esses resultados, que eles sejam bons. Porque se você ensina uma coisa, a criança pratica de uma forma totalmente diferente de como você está ensinando, e você não está supervisionando, você está sendo a mãe que está se colocando como uma bobinha, achando que a criança sabe. Gente, eu tô falando mãe bobinha no sentido assim, não é pejorativo, né? Não é falando mal, mas é você não ter atenção, né? Não ter a intenção e não ter a atenção para perceber a importância da sua função, do seu papel. E entender que a criança por si mesma,
ela não tem a consciência de tudo isso aqui. Tá? Então, eu preciso que você abra os seus olhos, certo? Tudo isso aqui que eu tô falando ao longo dessa semana é realmente para te preparar para o nosso evento que vai começar na segunda-feira. Ah, Priscila, por quê? Sabe por quê? Porque segunda-feira eu vou falar sobre o processo da leitura. Se você não consegue desenvolver bons hábitos com seus filhos, você não consegue aplicar, tá? As aulas da semana que vem, da maratona, são aulas fechadas, tá bom? São aulas fechadas. Então, quem não fez a inscrição, só digitar aqui maratona, que eu vou mandar o link lá no seu direct, tá bom? Ok? Digita maratona aqui nos comentários para você fazer a sua inscrição. Vai lá no seu direct, coloca seu e-mail lá, faz o seu cadastro, entra no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp a gente vai mandar o link da aula, vou mandar o material complementar também lá nos grupos, ok? Então tá. Então esse aqui é o passo a passo. Deu para entender? Agora, qual é a lacuna que nós temos na educação hoje? E aí a gente vai começar agora a entrar nas atividades. Quais são essas lacunas? Vou escrever aqui, ó. Para ficar bem chocante aqui, tá? O que tá faltando hoje? Treinamento. É isso que tá faltando. Você quer que o seu filho seja. Você quer que o seu filho tenha bons hábitos. Mas você, às vezes até fala. Passa o conhecimento aqui, mas não treina. O que é treinar? É sentar lá do lado do seu filho e ensinar como é que ele vai fazer. É entender que o nosso filho, ele vai nos obedecer e que tudo, inclusive o processo do aprendizado, ele sempre vai acontecer do simples para o complexo. Você não dá um caminhão de ordens para o seu filho, porque isso é complexo. Você dá uma ordem simples, faz ele cumprir, depois você dá outra e outra. Você instrui o seu filho, você treina o seu filho, você supervisiona o seu filho. Um hábito de cada vez, uma ação de cada vez. Por isso que quando você está organizando a hora do estudo, você não precisa de muito tempo. Coloca tudo que precisa ser feito, como eu ensinei ontem. Já tenha claro quais são os tópicos que serão estudados. E aplica com a criança. Vou te mostrar agora, tá? Vou te mostrar agora como que você pode aplicar. Como que você tira isso aqui da teoria. Isso aqui tudo é teoria. Que eu acabei de mostrar pra você. Agora eu vou te mostrar na prática como que você vai ensinar isso pros seus filhos. Ok? Bora lá? Tá todo mundo preparado? Podemos ir? Então, bora. A gente vai precisar fazer uma manutenção, tá? Ficou maravilhoso esse esquema, né, minha gente? Podia até ter tirado uma fotinho, mas bora lá. Vamos entender. Para que o nosso filho aprenda a ler e escrever, nós vamos precisar ensinar os conceitos da gramática. Por mais que tenha professora que não tenha noção disso, tem gente que não entende isso, tá tudo certo, né? Mas para que uma criança aprenda a ler e escrever corretamente, ela precisa dos conceitos da gramática. Como que a gente faz isso na prática com os nossos filhos? Vou colocar aqui no cantinho para você ir lembrando, tá? Quem não fez a inscrição, digita maratona aqui. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, nós vamos passar aqui uma informação. Então, nós vamos passar uma informação. Tá só no meu aqui que tá ofuscando ou de vocês também tá meio embaçado? Gente, eu tô enxergando embaçado ou tá embaçado? Ah, agora melhorou. Uai, eu fiquei até assim, meu Deus, tô enxergando embaçado. Acho que tava embaçado, né?
Nós vamos passar uma informação, a criança ela vai praticar e depois tem a fixação, tá? Ela vai fixar, ok? Melhorou, né? Tava embaçado, não tava? Então, beleza. Olha só. Ontem eu tava mostrando pra vocês como é que vocês aplicam uma atividade. Introduzindo aqui o conteúdo da gramática. Então, se eu vou ensinar para o meu filho o que é fonema, se eu vou ensinar para o meu filho o que é fonema, eu vou mostrar para ele que fonema se refere ao som. Letra é visual. Eu vou explicar para eles esses conceitos e aí eu vou explicar o conceito do que é dígrafo e eu vou introduzindo o estudo da gramática. Tá, como é que essa criança vai conseguir entender, aprender isso aqui? Se você oferecer para ela o treinamento. Você passou uma informação, agora ele vai ter que praticar. Essa prática, ela precisa ser algo que seja... Que tenha, né, uma repetição. Porque como é que nós desenvolvemos hábitos? Através da repetição de uma ação. Então, se eu quero que o meu filho aprenda a escrever corretamente, se eu quero que o meu filho aprenda a ler corretamente, eu vou ter que repetir essa ação até que ele tenha o domínio. Por que a criança não aprende? Por que as crianças têm dificuldade no aprendizado? E por que cada dia que passa a criança ela não consegue focar no conteúdo, entender o conteúdo? Porque é uma loucura. A quantidade de informação que essa criança recebe sem a oportunidade de praticar. Ela não dá conta. Até mesmo porque as crianças hoje, elas estão completamente hiperestimuladas. Por quê? Porque elas passam o dia na televisão. Porque elas passam o dia com o celular. Eu fico impressionada quando eu vou para restaurante. Às vezes, assim, é raro, né? É raro eu ir. Mas um tempo atrás, quando eu fui, à noite, todas as crianças, tinham umas 5 crianças no restaurante à noite. Todas com celular. Todas, cada uma com seu celular. As crianças, elas não conversavam entre elas. E os pais super tranquilos, batendo papo, rindo, bebendo, comendo. E as crianças lá no celular. Então, quando a criança ela tem essa hiperestimulação, ela não consegue se manter atenta. Então, para quem fala assim, a criança não consegue se concentrar, a criança tem déficit de atenção. Se você não começar a ajustar esses pontos, a criança ela vai continuar assim. Tá bom? Então tá. Então a gente já sabe que é a repetição dessa ação que vai gerar o domínio. Então não adianta eu pegar e jogar a gramática para a criança sem oferecer a oportunidade para ela praticar. Por quê? Porque isso não vai trazer para essa criança o domínio. Então, eu vou ensinar um conteúdo, eu vou ensinar e eu vou pegar as atividades e vou pedir para que a criança treine. A criança, ela tem dificuldade com acentuação gráfica. Tem alguém aí que o filho tem dificuldade para acentuar as palavras? Não sabe acentuar? Conta aqui para mim. Aí depois você pega água para mim, fazendo favor. Conta aqui pra mim. Por que a criança tem dificuldade para acentuar? Porque ela não é ensinada. Eles acham que a criança vai cair do céu, né? Vai brotar a capacidade da criança perceber que a palavra tem acento. Não vai. Então, qual que é a primeira etapa, tá? Então, para que uma criança tenha domínio da acentuação. Vamos colocar aqui. Para que a criança tenha domínio da acentuação. Olha só o que é entender o processo. Processo. Nós vamos viver aqui agora um processo, ok? O que é entender o processo? Primeira coisa, para uma criança ter domínio da acentuação. Primeira coisa, isso aqui
é o resultado final, tá bom? A acentuação é o resultado final. Para que a criança consiga chegar nesse resultado, primeiro ela tem que saber o que é sílaba tônica. Primeira coisa, a criança tem que saber o que é sílaba tônica. Ela tem que conseguir dominar a sílaba tônica. Para que a criança consiga dominar a sílaba tônica, a criança ela vai ter que saber separação silábica. Ok? Para a criança conseguir entender o que é sílaba tônica, a criança ela vai ter que entender essa diferença do som, da força, da intensidade, tá bom? Então, sem isso, a criança ela não consegue chegar aqui, porque é um processo. Olha só, a Paty, tirei minha filha da escola esse ano, já com 11 anos, não sabia nada de ortografia. Vou te falar, Paty, por quê, tá? Vou te mostrar. Então, aqui, ó, não é um processo que acontece do simples pro complexo? Pois é. Então, olha só. Deixa eu beber uma água aqui. Presta atenção aqui. Aqui, uma criança que tá começando agora, que não tem domínio da regra da gramática, aqui ela vai conseguir compreender, presta atenção, ela vai conseguir compreender por que grátis, por exemplo, tem acento. Ela vai conseguir identificar a sílaba tônica. E eu vou falar uma palavra, eu vou dar um exemplo de uma palavra que 90% da população brasileira escreve errado, tá? Porque não tem domínio dessa regra aqui. Quem é minha aluna já sabe. Mas eu vou escrever outra, então. pra ficar diferente. Eu vou escrever a palavra que todo mundo já sabe. Olha só. O que eu escrevi aqui? Benção. Só que, normalmente, palavras terminadas em aotil, elas serão tônicas. Como aqui não tem acento, o certo seria eu pronunciar benção. E qual é a forma correta? Benção. Então, para ser benção, eu preciso colocar acento aqui. Assim se escreve bênção. Ah, Jaxélia, gratuito. Rúbrica, exatamente. Gratuito, exatamente. Órfão, ó. Orfã. É orfã ou órfã? É uma paroxítona, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar a criança a entender quando uma palavra vai ser acentuada ou não. Por quê? São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, ou as, es, os, em, ens, tá? Já as paroxítonas, elas não vão ser acentuadas. Então, quando você... Primeiro, a criança ela tem domínio da sílaba tônica, ela começa a entender a justificativa do porquê que essa palavra é acentuada. Priscila, eu não lembro. Tá tudo aqui, explicado. Primeiro você treina a sílaba tônica com a criança, treina, até a criança não precisar desse recurso para conseguir identificar. Depois, você vem aqui, ó, e explica os conceitos para a criança. Paroxítonas terminadas em A, E, os, em, ens, aqui ó, não vão ter acento. Então, parede, disco, item, itens, mas ela vai ter que entender que parede, ó, parede. Qual que é a sílaba tônica? Aqui. Então, paroxítona terminada em E, não recebe acento. Se é essa a sílaba tônica que terminou com a letra E, não recebe acento. Oxítona, que termina com A, recebe acento. Cajá, O é oxítona. A termina com A, recebe acento. Priscila, como que o meu filho vai aprender? Fazendo exercícios. Como que a gente trata isso? Tá? Como é que a gente trata isso?
vai ter uma lista de palavras, a criança vai identificar a sílaba tônica e ela vai justificar por que essa palavra é ou não é acentuada. Priscila, não lembro. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Letras idênticas não recebem acento. Acentos diferenciais. Por, verbo. Vou pôr o sapato. Por, preposição. Todo o trabalho foi feito por mim. Tem, singular. Tem com acento, no plural. Contém, singular. Contém, com plural. Olha a parte. Quantas regras? É muitas. Na verdade, são muitas. São muitas, são muitas. Tudo aqui é fonologia. Mas a gente não pode pegar o bloco e achar que a criança ela vai aprender num todo. Porque se você acha... Como que é a construção de um prédio? O prédio, ele nasce pronto. Gente, eu tô super desenhista hoje. O prédio nasce pronto. O prédio, ele começa assim? Não. É tijolinho por tijolinho. Primeiro, o fundamento ali, ó. O alicerce. É isso que vai sustentar a parede do nosso prédio. Então, a gente vai imaginar isso aqui, ó. Esse alicerce aqui é o que você precisa oferecer para o seu filho. É o fundamento. Nós estamos falando de crianças do fundamental. Ou crianças que não tiveram um bom fundamento. O que é isso? É isso aqui que vai dar condições para o seu filho se erguer. E você decide que ponto que o seu filho vai chegar. Em que nível o seu filho vai chegar. É você que decide. O seu filho está aqui. Se você oferecer um bom fundamento, seu filho vai conseguir crescer de uma forma muito consolidada. Se você oferecer um fundamento raso, baixo, sem a estrutura necessária, sem as vigas, sei lá, sem os ferros que usam, enfim, tudo aquilo que usa na construção, logo, logo ele vai desmoronar. Então, não pense na gramática num todo. Pense o seguinte, a gramática ela é a montanha. Eu não consigo transpor essa montanha daqui para cá. Eu não consigo, mas se eu quebrar essa montanha em vários pedacinhos, todos os dias eu pego um pouquinho e vou colocando aqui. O material didático, que é o que faz parte do programa, é o seu carrinho que eu não sei desenhar. Gente, eu não sei desenhar, mas é o carrinho de mão. Deu para entender que é um carrinho, né? Tá nítido aqui que é um carrinho, é um carro, tá? É o veículo, ok? Isso aqui é o veículo. É o veículo que vai te ajudar. Você poderia pegar pedrinha por pedrinha, uma por uma, mas agora você vai pôr no veículo. E esse veículo é o que vai fazer com que seu filho consiga, tá bom? Deu para entender? Agora eu vou dar uma dica da ortografia. Foi a Paty que falou, meu Deus, minha filha de 11 anos tem dificuldade na ortografia. Na verdade, eu não ia nem falar de acentuação, eu ia falar só de ortografia hoje, ó. Trouxe até algumas cartinhas para mostrar para vocês. Vou falar aqui bem rapidinho, tá? Conta aqui pra mim se tá dando para entender ou se vocês ainda têm alguma dúvida. Vamos entender a ortografia em 2 pontos. O importante é que você viu o veículo. Tá dando pra perceber o meu desenho? Vocês estão entendendo o meu desenho? Tá? Estão dando pra... Tá conseguindo? Ai, gente. Eu tô muito desenhista hoje. O que é isso? Tô desenhando muito bem. Vamos entender aqui a ortografia. Você vai entender por que seu filho não aprende. Nós vamos ter uma aula só falando sobre ortografia no dia 12, tá? Semana que vem. São aulas fechadas. Ai, Priscila, não sabia. Tô avisando. Essas aulas são fechadas. Não tem que pagar 1 centavo. Tudo isso aqui que vocês estão recebendo é uma verdadeira pós-graduação, tá bom? Isso aqui que vocês têm... Na verdade, nem na faculdade vocês não veem conteúdo desse, tá? Então, quem é esperto vai anotar, tá? Quem é esperto vai fazer a inscrição. Porque é o seguinte...
Essas aulas que vão acontecer na semana que vem são fechadas. Olha aí a Jaxele falando, PDL é a nossa fundação. Exatamente. Então vamos lá. Quem não fez a inscrição, só digitar maratona aqui nos comentários, que a minha equipe vai te mandar um link no direct. Você vai lá cadastrar o seu e-mail e entra no grupo do WhatsApp, que eu vou começar a mandar mensagem todos os dias no grupo do WhatsApp para vocês entenderem pontos importantes, tá? Na nossa aula do dia 12 eu vou falar só sobre ortografia. As aulas são aulas fechadas, só quem fez a inscrição que recebe não fica gravado, tá? Seu material se encaixa no estilo clássico de homeschooling. Paty, o meu material, ele se encaixa no estilo da criança que precisa aprender, né? Então, quem faz método clássico consegue utilizar, quem adota qualquer outro método consegue utilizar. Por quê? Porque o nosso material ele é sistematizado, tá? Olha só, vamos entender aqui a ortografia. Como que a criança vai aprender ortografia? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu vou falar isso na nossa aula de quarta-feira, na nossa aula fechada. Quem não fez a inscrição, coloca aí, maratona, que eu mando o link para você. A criança ela vai aprender por regras. Olha aí, cadê a Paty? Paty, você tá aí? Ó. E por repetição. Quando a criança repete, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos literalmente treinando. É ou não é? Aqui a regra é uma informação. Não vai caber, mas você entendeu que é uma informação, tá? É uma informação. E a repetição é o treinamento, é a exposição. Só existe como aprender ortografia dessa forma. Só dessa forma. Tá bom? Só dessa forma. Por que cada dia que passa, as crianças têm mais dificuldade na ortografia, os adultos têm mais dificuldades na ortografia? Por quê? Porque eles não são expostos às regras e não têm oportunidade de treinar. Eu vou te mostrar como que você pode treinar de uma forma descomplicada. Se eu estou aqui trabalhando, vamos pegar aqui, por exemplo, uma dificuldade que as pessoas têm do G e do J. A criança, G com E, J com E, faz o mesmo som, G é G, certo? O mesmo som. Como que a criança, ela vai saber quando usar o G, quando usar o E? Existem algumas regras. Existem. Muitas vezes a criança, a depender da idade, principalmente criança que acabou de ser alfabetizada, está com 6, 7 anos, elas não vão ter domínio dessa regra ainda. A criança sabe o que é ditongo? Provavelmente não. Se ela não sabe, não adianta eu falar que antes do ditongo EI, a gente vai usar J. Adianta eu falar isso? Se a criança não sabe o que é ditongo, não adianta. Então, como que a criança ela vai aprender a escrever de forma correta? Exposição. Eu vou pegar aqui listas de palavras que tenham várias palavras com J e eu vou pedir para a criança fazer a leitura. Ela vai estar memorizando visualmente, porque a criança ela vai aprender de 3 formas. Não vou nem escrever, tá? Mas a criança ela vai aprender de forma visual, ela memoriza de forma motora, ok? Ela lê, pode ser que ela consiga memorizar e entender todos os conceitos visualmente. Mas a criança ela vai ter que se colocar em atividade. Você faz ditado com a criança dessas palavras. De tanto ela escrever, ela vai memorizando. Exatamente assim. Ah, mas tem regras? Tem. Aí vamos ver aqui do X. Ah, quando usar o X? Aí vem, né, o Lalilu Grabru. Ah, quando a gente vai escrever palavras com X? Lá, li, lu, gra, bru. Então, a gente escreve com X após as sílabas lá, li, lu, gra, bru. Toda vez que tiver essa sílaba, após, a gente põe X. Então, relaxar. Li, xô. Lu, xô. Gra, chá. Bru, chá. Após essas sílabas, eu sempre vou escrever com X e não com CH. Após as sílabas em, eu escrevo com X. Após a sílaba me,
Aí, minhas alunas já começam a cantar a música, ó. Eu escrevo com X. Após ditongo. A criança sabe o que é ditongo? Ameixa. Eu escrevo com X. Eu tô te mostrando aqui os motivos, o porquê seu filho tem que dominar a gramática. Por que ele tem que ser apresentado? Não pensa a gramática como um bloco. Não, você não vai ficar pondo a criança para ler isso aqui, né? Não, você vai fazer atividade. As atividades já vão trazer todas essas situações. Minhas alunas estão aqui para mostrar. Todas as atividades já vão trazer essas situações. E todo o material ele vem com explicação. A criança ela vai se deparar com as questões para que ela consiga aplicar. Porque a criança ela só aprende dessa forma. Por isso que esses materiais do programa, eles não são disponibilizados no individual. Por quê? Não adianta eu te dar regra. Não adianta eu te dar regra. Se você não tem o material para aplicar. O material pensado pedagogicamente, organizado pedagogicamente para o seu filho aprender. Então, qual é a dificuldade ortográfica que o seu filho tem hoje? Muitas pessoas falaram comigo, Pri, meu filho não sabe quando usar o RRR. Aí eu até trouxe aqui algumas atividades aqui, ó. Olha só que legal. Gente, você pode e encher. Ó, eu não esqueço de nada. Minha gente, quando eu fiz esse material, eu me lembrei de tudo, inclusive das exceções. Porque toda regra tem exceção. Neste caso, as palavras mecha, encher, recalchutar e derivados vão se escrever com CH. Quando eu falo que no programa PDL você vai ter tudo o que você precisa e mais um pouco e você não vai precisar se preocupar nem com as exceções, é sério. Olha só, Isabel, tá aqui. Eu coloquei a exceção. Todas as regras eu coloco aqui as exceções, porque eu sei que as exceções é um problema. A criança ela vai te perguntar e você não vai saber o que falar. Tá aqui. Tá aqui. Ó, falsas monossílabas. Dia, tia, rio, tudo. Coloco tudo aqui. Isso aqui é um material que é elaborado para o pai, para a mãe aplicar com a criança, tá bom? Então, olha só, você percebe que o seu filho está com dificuldade na ortografia, não sabe quando usar R, RR, R forte, R brando, tá errando na pronúncia, tá errando na ortografia. Gente, você pode utilizar imagens, olha que legal. Burro, carro, menina, rei. Aí vamos pegar aqui as palavras. Eu consigo fazer 5 atividades utilizando só isso aqui. Sério. 5 atividades só utilizando isso aqui. Vou mostrar. Até jogando, soletrando, dá para estudar gramática. Com certeza, com certeza. Olha aqui. Eu vou pegar as imagens e vou pedir para a criança... Olha aqui, vou pedir para a criança... Opa, mas o sem jeito tá aqui, gente. O que é isso? Vou pedir para a criança fazer a classificação. Se o R é forte, se tá no início, se ele é brando. E olha só, carro é forte. Aí vamos supor que eu coloco aqui, ó. Faço aqui, ó, forte. E aqui eu ponho brando. Ó, carro é forte. Rato, forte. Garota, brando. Cachorro, forte. Rei, forte. Aí tem garota aqui de novo. Tem carro aqui de novo, tem cachorro de novo. Jacaré, brando. Pirulito, brando. Burro, forte. E assim vai. Aí, gente, eu tô pedindo pra criança identificar... ouvindo, literalmente, pelo som, tá? Aí, ela identificou isso aqui. Agora, você vai pedir para a criança escrever. Você vai treinar a caligrafia da criança. Você vai pedir para a criança escrever. Deixa eu apagar aqui. Você vai pedir para a criança escrever as palavras referentes aqui às imagens. Ela ouviu que era brando, garota, jacaré,
pirulito. Então, criança que tem dificuldade com RR, o que você tem que fazer? Expor a criança a atividades para ela treinar essa situação. Ah, o forte. Aí a criança vai perceber, olha só. Burro é forte. Agora, olha isso aqui. Rei tem um único R. Por que ele tem um único R? Porque ele está no início. No início ele é forte. E no início não pode pôr 2. Não pode pôr 2. Então a criança ela vai começar a entender. Cachorro. Ó, rato é a mesma situação do rei. Carro é a mesma situação. Ela vai começar a perceber visualmente, de forma auditiva, a diferença entre os sons nas palavras. Quando você expõe a criança, aí você pode fazer jogo da memória, pode fazer jogo da memória associando a palavra, a imagem, jogo da memória só da imagem. Você vai fazer ditado da imagem. Você pode trabalhar as regras da gramática com a imagem. Você pode trabalhar aqui a separação silábica. Qual que é a regra? Letras iguais sempre se separam. Aí você vai trabalhar aqui as regras, ó. Deixa eu já ir no resumo aqui que vai mais rápido. Letras iguais sempre se separam. Então, vamos treinar aqui a separação silábica. Cachorro. Aqui, opa. Cachorro. Se separa. Carro. Carro. Se separa. Porque letras iguais sempre se separam. Então, você treina caligrafia, ortografia. E você pode trabalhar todos os conceitos da gramática. Criança que tem dificuldade é porque ela não foi exposta. Simples assim. Olha aqui. Opa, quase que eu derrubo o copo aqui. Ó. R no início da palavra é forte. Sempre fica sozinho, como na palavra rei. Ó, a criança... Ó, mas por que enredo tem um som forte. Igual carro. Ó. Ai, deixa eu pôr de outra cor. Ai, gente, eu gosto de usar as cores. Espera aí. Opa. Ro. Vamos usar o rei aqui de novo. Olha aqui. Olha, Vivi, que delícia de aula. Pois é, Vivi. É isso aqui que o seu filho merece. Não tem que ser aquela loucura. Gente, 20 minutos todos os dias, 30 minutos todos os dias, o seu filho aprende. Ó, R forte. Por quê? Porque está entre uma consoante e uma vogal. Quando está entre consoante e vogal, não precisa pôr 2 R's, é um só. Está entre 2 vogais, precisa pôr 2 R's. Está no início. Um R só já deixa ele forte. A criança, ela vai entendendo o conceito, porque existe a informação que precisa ser passada para a criança. Ó, explico tudo aqui. Depois, ela vai fazer atividade. E aí, ela vai treinar a cópia, ela vai treinar a caligrafia dessas palavras, ela vai treinar as regras, tudo isso. Ó, já vou aproveitar e trabalhar a classificação da quantidade de sílabas. Lembre-se que na separação silábica as letras iguais se separam. Aí vai treinar aqui classificação tônica, porque eu tô preparando essas crianças para que elas consigam dominar a acentuação gráfica. Que elas vão precisar disso. Por quê? Porque ter domínio da acentuação gráfica é o que vai fazer a criança escrever direito, é o que vai fazer a criança ler também da forma certa. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. É uma só. A criança vai ter que identificar. Aí depois, ela vai ter que colocar aqui em ordem alfabética todas as palavras que tem R, ela vai começar a treinar a ortografia. Aí aqui ela vai ter que distribuir o R forte no início, o brando, o R forte no meio, o no final. Não para, sabe por quê? Porque a criança aprende com repetição. Aqui vai ter mais atividades. Aqui a criança ela vai ter que pensar, analisar uma por uma para ela conseguir identificar a palavra certa. Aqui tem mais dicas.
É isso, ó, mas aí vai ter ditado, você vai fazer dessa. Aqui vai ter mais, aqui vai ter uma análise, a criança vai analisar o texto, ela vai identificar, ela vai entender. Gente, é assim que a criança aprende. Isso aqui é o treinamento que você vai oferecer pro seu filho. Aí que vai ter mais, vai ter mais. É assim. Eu não posso simplesmente ir lá no quadro, que é o que acontece, porque não dá tempo, tá? Explicar aqui o conceito e dar uma atividade para a criança e acabou. Não tem como. Questão do S. Tem várias pessoas perguntando aqui, das regrinhas do S. A gente trabalha a regrinha do S, tá? A gente trabalha também as regrinhas do S aqui. Aí vai ter, né? A gente vai colocar aqui várias atividades para a criança treinar, ó. Várias atividades, tá bom? Aqui entra a questão do C, várias atividades. Porque aqui é assim, só perguntar para as minhas alunas, não tem como a criança não aprender. Aqui, ó, você vai expor a criança as regras e vai colocar a criança para treinar. Vai aprender pelas regras? Sim. Vai aprender pela exposição? Sim. É isso. Porque hoje você entendeu os motivos que levam o seu filho a ter dificuldade. Não é porque o seu filho é burro. Não é porque o problema, acredite, o problema não é o seu filho. Não é. O problema é o método. O problema é o material. O problema é a forma como é explicado. Me conta aqui uma coisa. Se eu te der uma aula, eu vou dar mais 3 horas de aula para vocês. Eu duvido que você não aprenda. Eu te garanto que você vai aprender. Não tem como não aprender. Se você explica desse jeito, não tem como não aprender. Todos esses materiais, eles fazem parte do programa PDL, tá? Nós vamos ter a maratona... Pera que eu tô torta aqui. Nós vamos ter a maratona na semana que vem. Começa na segunda-feira. Segunda-feira vai ter a aula só falando sobre leitura. Na terça, só sobre ortografia. Na terça. Segunda, só sobre leitura, no dia 10. No dia 12, eu vou falar tudo sobre ortografia, o passo a passo para você introduzir a ortografia. Na sexta, eu vou te falar sobre a gramática. Por que que a gramática é importante? Gente, vocês não têm noção. O que que a gramática pode fazer pelos seus filhos? Vocês não têm noção. Noção. Por isso que não é ensinado. Por isso que não é ensinado, literalmente. Essas aulas são aulas fechadas. Só quem fez a inscrição que vai participar. Elas não vão ficar disponíveis no Instagram. Elas não vão ficar disponíveis em lugar nenhum, tá? Vai ter certificado. Quando terminar a maratona, quem assistir as 3 aulas tem certificado, tá bom? Tem certificado, sim. Então, quem não fez a inscrição, digita maratona aqui para participar. Não adianta você ter a técnica e não entender que o seu filho precisa do ensinamento e do treinamento. Não adianta você ter a informação e não entender que para que o seu filho aprenda, para que o seu filho realmente consiga reter o conteúdo, memorizar, ele vai precisar repetir. Essa é uma oportunidade única. O conteúdo que você está tendo acesso na semana de aquecimento e na semana da maratona é uma pós-graduação, é uma especialização. Literalmente. É mais do que uma pós. Porque aqui você aprende de verdade. Todo esse material do programa, todo, tá? Nós vamos disponibilizar no dia 17, logo após o nosso evento, tá? Mas eu quero que vocês participem do evento. É importante vocês entenderem o processo. É importante vocês entenderem como que funciona. Eu não tô aqui para vender material. Porque o material em si, ele não vai mudar a sua história, mas a forma como você vai aplicar com o material certo, isso vai mudar. Esse programa, ele pode ser utilizado para crianças do 1º ao 5º ano, todo o ciclo fundamental. Eu tenho alunos no programa que são mais velhos. Tenho. Mas depende do nível que a criança está. Se o seu filho está com dificuldade, se o seu filho ele não está avançando,
ele nunca estudou as regras da fonologia, você vai apresentar para ele. Ah, vai distribuir? Tá. Aí o que acontece? Todas as informações do programa nós vamos passar na maratona, porque só quem tem o interesse que vai participar, tá bom? Nós vamos passar tudo lá, certo? Então no dia 17 vai ser liberado. É um programa que não fica disponível muito tempo. Por quê? Porque eu acompanho as minhas alunas. Cadê as minhas alunas aqui? Fala aqui. Acompanha ou não acompanha? Eu acompanho. Eu tô do lado das minhas alunas para ajudar as minhas alunas nessa jornada. Transforme o seu curso em pós. Pois é. Meu curso já é uma pós. Tá uma coisa de louco. Olha lá. Olha as minhas alunas. Entende? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Várias pessoas que participaram ontem não conseguiram receber essa aqui de rotina. Quem não recebeu, eu decidi disponibilizar hoje para vocês, tá bom? Quem não recebeu, digita PDL aqui que eu vou mandar, tá? A partir de qual idade é recomendado o material? Então, você já consegue utilizar com a criança a partir dos 6. Aí depende, tá? Depende. Por exemplo, eu usei com a minha filha a partir dos 6 anos. Mas a minha filha já estava lendo um pouco. Ela já conseguia fazer letra cursiva um pouco. Então, crianças a partir do 1º ano já conseguem utilizar, certo? Então, assim, do 1º ao 5º ano. Quem não recebeu esse material aqui, a rotina de estudo, para você se organizar, eu vou dar de presente para vocês que estão aqui ao vivo comigo, tá? Só digitar PDL que você vai receber o link para você baixar no seu direct, tá bom? Tenho certeza que esse material vai te ajudar aí bastante. Ontem eu expliquei sobre como organizar a rotina de estudo. E eu fiz esse material aqui para você conseguir se organizar. Se você não assistiu a live de ontem, assista. E aí você vai marcando aqui os dias que você vai fazendo a leitura com a criança, os dias que você tá treinando a gramática, a ortografia, para você se organizar, para você ter uma rotina. Não tem plano de alimentação que você tem que ficar anotando tudo que você come? Pois é, aqui você vai anotar tudo que você faz de leitura com seu filho, de ortografia, tudo, para você conseguir visualizar. Então eu vou disponibilizar hoje a última oportunidade, quem não recebeu para receber, certo? É só você digitar PDL que eu mando esse link no seu direct para você baixar. Certo? Isso aqui é um material para você, mãe, não é para criança, é para você. Não sei se assista ou se destrincha o seu Instagram. O meu Instagram tem muita coisa, né? Se no meu Instagram tem muita coisa, você não tem noção que tem dentro do programa PDL. Deu pra entender, né? Se no gratuito tem esse tanto de coisa, você não tem noção que tem lá dentro do programa PDL. Ah, qual livro que eu li? Chama, anota aí. O Caminho para o Filho Andar, de Lou Priolo. Esse livro é maravilhoso. Só vai... After... Criativo. Digita PDL aqui nos comentários que eu mando o link lá no seu direct. Minha equipe manda o link lá no seu direct, tá? Só digitar PDL, vai lá no seu direct que você recebe o link, ok? Deu pra entender? O Caminho para o Filho Andar, de Lou Priolo. Apri dá mais do que suporte, é isso aí. Todos esses materiais, eles vão estar disponíveis no dia 17, tá bom? No programa, olha só que interessante a pergunta aqui, ó. No programa, além de você ter acesso a todos os materiais, gente, eu não vou nem pegar, porque são muitos, tá? Aqui é só uma parte, são vários. Você tem acesso a todos esses materiais em PDF, tá bom? Para você utilizar com todos os seus filhos. No programa, você tem aula da gramática. Inclusive, eu tô regravando o curso. Então, você tem aulas gostosas, assim, ó. As aulas são feitas para os pais assistirem, mas tem pais que deixam as crianças assistirem. Pode deixar, não tem problema nenhum, tá?
Só não é uma aula didática assim para criança, mas a criança aprende também. Então tem aula com os conceitos que são abordados no programa. Tem aula, então vai ter lá um curso da gramática, com aula sobre sílaba tônica, sobre classificação, hiato, ditongo, tritongo, vogal, semivogal, essas dificuldades todas que as pessoas têm às vezes de ensinar para a criança. Tem aula sobre planejamento, tem aula sobre organização, tem aula sobre desenvolvimento dos hábitos, tem aula sobre obediência, tem aula dos primeiros passos do homeschooling, como organizar uma boa rotina de estudo em casa. Tem de tudo, minha gente. Tem de tudo ali dentro, tá? Tudo isso, eu tô sempre gravando novas aulas, eu tô sempre colocando coisas para ajudar as famílias a conseguirem aplicar. E além de ter todas essas aulas gravadas, além de você ter todo o material didático, que, gente, é coisa maravilhosa dessa vida, esses materiais. Eles são simplesmente maravilhosos. Sabe por quê? Porque eu fiz pensando na necessidade realmente da criança aprender. Eu tenho filho. Eu tenho 2, por enquanto. Eu quero ter mais uns 3. Então, eu precisava ter um material muito bem organizado para o meu filho aprender. E hoje meu filho aprendeu. Os meus alunos, né, as minhas alunas PDL, elas também estão aprendendo. Tanto que tem aluna que passa até em concurso público, tá, minha gente? Aqui não tá pouca coisa aqui, não. Aqui aprende de verdade, tá? Todos esses materiais, eles vão no arquivo digital, PDF, para vocês, ok? E além de ter todos esses materiais, ter as aulas, tem o meu acompanhamento. Você tem um número exclusivo, eu não desgrudo dele, ó. Um número exclusivo que você fala direto comigo. Então, toda dúvida, Pri, meu filho não tá entendendo isso, eu não sei, meu filho perguntou isso, eu não sei como é que eu explico. Manda mensagem pra mim, eu te respondo. Todas as dúvidas das minhas alunas são respondidas. Não é o meu suporte que responde. Não é a minha equipe que responde. Toda dúvida pedagógica que responde sou eu. Só comigo que você fala. Você não vai falar com um robô. Você vai falar com a Pri. Você vai conversar com a Pri. Olha aí a minha aluna, querida. Gente, eu amo essas minhas alunas. Olha, a Jaxele aqui, ó. Só agradeço a Deus por ter adquirido o PDL. Mudou a minha vida, da minha família, pois eu e meu esposo aprendemos juntos com as crianças. É isso. Todos os materiais, eles vão em arquivo PDF. Quantas folhas para imprimir ao todo? Minha filha, só Jesus para saber. Vou te falar. Só poesia com gramática, você tem um material aqui para usar por 1 ano, tá? Material para usar por 1 ano. O que é importante entender? Você não precisa, se você não tem impressora colorida, você não precisa imprimir na impressão colorida. Eu tenho alunas que imprimem 2 páginas por folha, no preto e branco, e tá tudo certo, tá bom? Então, assim, são muitos materiais. Por quê? Porque é um material para você trabalhar por mais de 1 ano. Então, você tem material aqui para trabalhar por 2 anos. Tem material aqui que é vitalício. Tem material aqui que você vai usar pro resto da vida com seus filhos. Então, as regras da gramática, você vai usar pro resto da vida. O caderno de ditado, você vai usar pro resto da vida. Tá bom? Então, todos esses materiais, eles vão no arquivo digital para você. Por quê, Priscila? Porque, gente, isso aqui, ó, caderno de gramática e ortografia, você vai fazer com seus filhos, daqui a um tempo, você pode refazer. Você pode ter esse material como uma revisão. Por quê? Porque quanto mais a criança repete, mais ela internaliza. Gramática é uma só, para qualquer etapa da vida. Então, toda a parte de fonologia você vai estar, ok? Então, é um material que você consegue utilizar por mais de 1 ano, por mais de 2 anos. Opa, peraí que tá voando aqui. Olha só, Jaxele, eu vou imprimindo conforme vou usando. Exatamente. Todas as informações com relação aos materiais, como funciona, né? Olha só, vem os recursos também para vocês poderem utilizar com a criança. Então, cada poema tem os recursos, tem jogos, tem tudo, tá? É um programa realmente super completo, tá bom? Tudo isso vai ser disponibilizado no dia 17, no programa PDL, após o nosso evento. Então, informação de como vai funcionar, os valores, tudo vai ser lá. O que eu quero que vocês tenham foco agora é no treinamento, no que o seu filho precisa aprender, no que o seu filho precisa treinar,
Combinado? Amanhã eu vou falar sobre qual era o melhor horário para estudar, tá? Eu já tô ficando sem voz aqui. Qual é o melhor horário para o seu filho estudar? Não, gente, não perde a nossa aula de amanhã, tá? Vai ser uma aula bem mais rápida, bem mais prática, mas eu quero falar sobre essa questão do horário só com esse conteúdo, porque isso é fundamental. Não adianta você ter todos esses passo a passo se o seu filho estudar no horário errado. Existe o horário ideal, existe o horário que funciona. E eu vou explicar isso, tá? Pro print? Então, vai no print, gente. Bora para tirar um print? Amanhã, às 20h07. As aulas de aquecimento estão ficando gravadas. As aulas... Voltou? Tá travando? Vamos ver se vai voltar. Tá travando? Voltou? Conta pra mim, gente. Voltou ou não? Voltou? Tá travando, né? Voltou. Então, beleza. Voltou? Ó, todas as aulas estão ficando gravadas aqui no perfil. Todos os dias a gente faz uma live e vai pro YouTube. Fica lá no YouTube também, tá bom? Então assistam. As aulas da maratona não vão ficar gravadas da semana que vem, nenhuma. Então não deixe de assistir, certo? Combinado? Amanhã então nos encontramos. Manda mensagem pra mim, Maria, que eu te ajudo, tá? Ó, beijos. Até amanhã.